Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um culto de estudo da palavra do Senhor. E nós, primeiramente, vamos louvar a Deus com alguns cânticos espirituais. E antes de nós cantarmos, o Salmo 145, verso 1 diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Louvemos ao Senhor. Meus pés só na rocha firmarei, não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outra quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Tu és meu Deus, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ó Deus Santo, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. O Senhor, ó Pai, é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a razão da nossa vida. E agora, Deus, pedimos ao Senhor que continue falando conosco, através desse estudo. Deus, usa o teu servo com poder e graça nessa noite, para nos instruir, segundo a verdade, que é a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, por esta oportunidade maravilhosa em que nós temos da parte dele de sermos edificados, instruídos em sua preciosa palavra. Nessa noite nós vamos estudar sobre uma doutrina muito importante para a igreja contemporânea, que diz respeito à doutrina da santificação. É uma doutrina que, de certo modo, no meu entendimento, às vezes um tanto esquecida da igreja, e eu penso que nesse tempo nós podemos parar para, à luz da Escritura, ouvir Deus falando sobre essa doutrina maravilhosa e que é tão necessária, tão urgente, que diz respeito também
a graça de Deus o tempo todo, essas doutrinas que nós temos estudado à luz da Bíblia e da sistematização dos nossos símbolos de fé, mas todas elas são verdades resultantes da graça de Deus. E o tema do nosso estudo nessa noite é santificação, a obra da graça de Deus em nós. A obra da graça de Deus em nós. Santificação, a obra da graça de Deus em nós. Nós vamos iniciar lendo o texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13, versos de número 13 e 14. O 13 e o 14 do capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes, queremos dar as boas-vindas aos irmãos que visitam, que participam, que acessam o canal do YouTube da IPG2 nesse momento. Tem sido assim e nós esperamos que nessa noite Deus possa agraciar você para que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus. A todos os irmãos também de outras regiões que participam, o nosso abraço, nosso muito obrigado por você nos acompanhar nesse tempo, tanto recebendo conteúdo, mas também intercedendo por nós, para que tenhamos condição de realizar o ministério nesse tempo difícil, nesse tempo sombrio. Diz assim o texto da palavra de Deus: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto que fala tanto do chamado, nós temos aqui pelo menos 3 verdades que aludem àquilo que nós já estudamos, né? Fala do chamado pelo Evangelho, mas também fala da eleição, né? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, mostrando essa graça de Deus, essa graça que foge do tempo, que está fora do tempo, mas que se manifesta no tempo, quando efetivamente Deus nos chamou pelo Evangelho, e fala aqui dessa obra graciosa do Espírito Santo, pela santificação do Espírito Santo. Esse texto, inclusive, ele faz parte da sistematização dessa doutrina que nós vamos estudar. Ele se encontra nos nossos símbolos de fé, dando assim, portanto, embasamento, sustentação à doutrina da santificação. A doutrina da santificação, nesse momento inicial, eu gostaria de dizer que a sua base, a base dela, depois eu quero desenvolver isso, a base da doutrina da santificação, o seu início, vamos dizer assim, é a regeneração. Ela tem início ali. Aliás, todas as demais doutrinas, dentro do ponto de vista existencial, do experimentar a salvação, do revelar ou demonstrar a fé em Cristo, tem o seu ponto inicial na regeneração. Mas ela também, a doutrina da santificação, ela revela também o seu propósito. O propósito da doutrina da santificação, enquanto o processo daquilo que Deus está fazendo em nós, começou em nós na regeneração e continua trabalhando em nós, e nós respondemos a Deus durante a nossa caminhada, o propósito é nos conformar à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, à medida que nós avançamos em santificação, nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus em todos os aspectos. E este é o propósito dessa doutrina. Além disso, a doutrina da santificação, ela é tão importante porque ela comprova a eleição. A doutrina da eleição não é uma questão só para ser verbalizada, para ser só assimilada do ponto de vista intelectual. É a santificação que comprova que um eleito foi salvo e respondeu ao Evangelho de Jesus Cristo. E o que motiva uma pessoa salva, um eleito salvo, que já respondeu, já foi alcançado pelo Evangelho, a avançar na santificação, respondendo obedientemente ao chamado de Cristo, na sua caminhada, em todos os aspectos da vida, é a promessa de Deus. É compreender a promessa, e essa promessa acaba gerando essa motivação para que você responda obedientemente ao chamado de Cristo em todos os aspectos da vida. Além disso,
nós podemos dizer que o segredo da vitória na santificação é o fato de estarmos unidos a Cristo. A união com Cristo é o segredo da vitória, se é que nós podemos dizer que é um segredo. Ou é o aspecto que determina que você será vitorioso na santificação, mesmo sendo fraco como nós somos, é o fato de estarmos unidos em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E nós temos na santificação 3 aspectos, que é o status, né? O status, estamos em Cristo, então isso tem a ver também com o status, ou da posição que gozamos em Cristo. Somos santificados, já somos santos em Cristo. E o processo, culminando, portanto, com a glorificação. Dito isso, eu quero trazer aqui a definição do nosso breve catecismo comentado sobre o que é santificação. Os nossos irmãos perguntam no breve catecismo o que é santificação. E eles então respondem. Eles disseram o seguinte: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser. Em todo o nosso ser. Segundo a imagem de Deus. Preste atenção nisso. Porque se por um lado o pecado ele distorceu a imagem de Deus em nós, a santificação vem para nos conformar, todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão em Cristo. Então eu vou repetir a definição. Santificação é a obra da graça ou da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver cada vez mais para a retidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa doutrina no nosso símbolo de fé, na confissão de fé, são só 3 sessões. Então nós já vamos entrar com essa definição que nós temos, porque é importante ter essa definição, porque ela, de certo modo, ela abarca todo o conjunto que temos nas sessões. Ela é direta e, ao mesmo tempo que é direta, ela é rica, ela é profunda. E aí nós vamos às sessões e vamos tentar extrair e estudar à luz da Bíblia e também citando textos bíblicos. E para isso é importante que você esteja com a Escritura, para que você, à medida do possível, vá manuseando as Escrituras, os textos que nós vamos aqui utilizar, alguns, não todos, obviamente, sobre essa doutrina. Escute, então, atentamente para o que diz a primeira sessão da confissão de fé sobre a doutrina da santificação. Vejam e ouçam o que os nossos irmãos disseram. Eles disseram o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um coração novo e um espírito novo, são, além disso, além de chamados e regenerados, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática de verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Dos muitos ensinos, das muitas lições preciosas, e são muitas e preciosas mesmo, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que a santificação tem o seu início quando nós somos regenerados. Vejam só que os nossos irmãos, fazendo a conexão, e o pastor Robson tem feito isso nas exposições, e eu procuro seguir, nós procuramos seguir nessa mesma toada, mostrando essa conexão. Como que essas doutrinas estão conectadas, bem amarradas. Aqui, nesta doutrina, eles usam 2 conceitos de outras verdades que nós já estudamos, que é o chamado eficaz e a doutrina da regeneração. Então eles vão dizer, olha, Deus chama, e esse Deus que chama, Deus regenera.
Diríamos, inclusive, que Deus justifica, né? Nós já vimos isso lá atrás, e dentro daquilo que o Robson trabalhou semana passada, Deus, aqueles que Deus justifica, Deus adota como seus filhos. Mas agora ele só traz essas duas, embora todas elas estejam profundamente conectadas, mas eles trazem, ou eles trouxeram, essas duas, o chamado e a regeneração. E aí eles vão dizer o seguinte: além disso, eles são santificados real e pessoalmente. O que eles estão mostrando aqui para a gente é que a santificação tem o seu ponto inicial na regeneração. Uma vez que Deus deu vida, deu o princípio da vida, deu-nos vida em Jesus Cristo, tirou o coração de pedra e deu-nos um coração de carne, então ali tem esse ponto de partida da doutrina da santificação. Naquele momento nós somos, assim que nós recebemos vida, nós somos igualmente separados, santificados para Deus e recebemos, portanto, a capacitação, condição espiritual, moral, em responder a Deus de um modo santo a partir disso, desse início. Tem esse início, portanto, na regeneração, e depois isso vai se perpetuando, é o que nós chamamos do processo da santificação. Então, o que nós aprendemos logo no início é sobre que a santificação tem o seu início na regeneração. É importante isso, por quê? Porque a prova existencial que uma pessoa foi regenerada é a santificação. Por que isso? Por que a prova existencial de que uma pessoa foi regenerada é a santificação? Porque são evidências de que essa nova vida se faz presente na vida daqueles que outrora viviam distante de Deus, alienados de Deus, eram rebeldes e não tinham nenhuma afeição para com as coisas de Deus. Eles tinham uma outra natureza, se inclinavam totalmente para o mal, para o pecado. E agora que são regenerados, a santificação, portanto, vai revelar que eles realmente nasceram de novo. A santificação vai dar visibilidade. Por quê? Porque isso vem dentro de um viés, dentro de um caminho, digamos assim, em que você vai perceber na sua própria vida e na vida do outro essas evidências morais, dentre outras coisas, dentro das respostas que são dadas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que não nasceu de novo, por certo, não buscará a santificação, não evidenciará vida santa. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que nasceu de novo, ela vai buscar com diligência comprovar a sua, inclusive o que Pedro chama, comprovar a sua eleição. A sua eleição. Então, a santificação, portanto, tem esse ponto inicial na regeneração e comprova que uma pessoa nasceu de novo. Então, uma pessoa que nasceu de novo, dentro desse aspecto que a santificação vai ser esse carimbo que atesta que essa pessoa nasceu de novo, só quem nasceu de novo poderá comprovar mediante a experiência, o desenvolvimento e depois, por fim, o completar, o desfecho final por ocasião da glorificação, quando então nós compareceremos à presença de Deus, essas respostas que vão cada vez mais crescendo dentro desse aspecto que nós vamos nos conformando à imagem de Cristo. Por que isso acontece? Por conta da regeneração. Por conta da regeneração. O que mais nós aprendemos nesta primeira sessão? Aprendemos que a santificação, conforme nós lemos, decorre de 3 fatores. Ela decorre de 3 fatores. Quais são eles? Você atente para a leitura que farei novamente, quando ela diz o seguinte, a pessoa é santificada real e pessoalmente. E quais são os 3 fatores? Aqui estão eles. Pela virtude da morte e ressurreição de Jesus, por sua palavra e por seu Espírito. Aqui então nós temos os 3 fatores. Quais são eles? Primeiro, a obra de Cristo. E quando os nossos irmãos falaram que essa santificação real e pessoal, ela acontece em função ou em razão da virtude da morte e da ressurreição de Jesus, o que está aqui, à luz da Escritura, é a doutrina da união com Cristo. Da união com Cristo.
E aí nós vamos ao texto da Escritura Sagrada, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 5 a versículo de número 6. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Vejam e ouçam o que diz a palavra de Deus nessa carta. Quando Paulo, dentre muitas outras coisas, dentro da sua argumentação, ele vai mostrar, portanto, essa união. Versículo 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então vejam que Paulo usa aqui nesse texto, se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando os nossos irmãos disseram que o homem que foi regenerado, o homem que foi chamado, homem e mulher, obviamente, e automaticamente ele é santificado pela virtude da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o que está aqui sendo defendido ou sendo ensinado é que uma vez que Cristo morreu e nós morremos com ele, e uma vez que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, a virtude da obra de Cristo, portanto, é um elemento essencial, vital, pelo qual nos é assegurado a santificação, a nossa santificação. Em segundo lugar, ou antes de avançar para o segundo lugar, isso inclusive é o segredo da vitória da santificação dos eleitos de Deus, é a união com Cristo. O que conquistamos, o que avançamos na santificação, só o fazemos pelo fato de que nós fomos crucificados e morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. A virtude, a eficácia dessa obra de Cristo, portanto, nos é comunicado na santificação. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Em segundo lugar, o terceiro fator pelo qual nós somos santificados é a palavra de Cristo. A obra de Cristo, morte e ressurreição, e a palavra de Cristo. O Senhor Jesus, quando fez a sua oração sacerdotal, ele orou o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Cristo também é este fator, este instrumento que comunica e pelo qual nós somos santificados. O terceiro fator, igualmente importante, tão importante quanto os outros dois, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O texto que nós lemos lá na introdução diz que pela santificação do Espírito. Olha só que isso vem para dar força e sustentação. Obviamente que aqui ele está falando da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas isso não quer dizer que nós não somos santificados pelo Pai e pelo Filho. As três pessoas da Trindade estão envolvidas nesta obra da graça, a obra da santificação. Mas aqui os nossos irmãos pontuaram esses três fatores: a virtude da morte e ressurreição de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Isso é maravilhoso compreender isso, para a gente entender como que isso nos dá segurança, dentro do contexto também que é reivindicado de nós a nossa responsabilidade, o nosso dever. O que nós aprendemos ainda aqui? Aprendemos que a santificação vence o domínio do pecado. Se você volta à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que ele está dizendo isso? Em razão da nossa união com Cristo. Se você ler esse capítulo todo, você vai perceber que é determinante, é fundamental, e nos é assegurado essa vitória e essa destruição do domínio do pecado que outrora imperava sobre nós, que era o nosso escravizador, o senhor da nossa vida, que nos subjugava, que é o pecado. Ele agora, em razão do que Cristo fez e pelo fato de estarmos em Cristo, ele venceu o domínio
do tirano, daquele que reinava sobre nós, porque o pecado não terá domínio sobre vós, diz a palavra de Deus. Antes escravos, nós éramos escravos, agora nós somos livres em Cristo e mediante aquilo que Cristo realizou, que nos confere as virtudes da sua obra maravilhosa. Aprendemos ainda que a santificação é um processo gradual. É um processo gradual. Se você voltar à sessão, essa primeira sessão, você vai perceber isso, e isso nos ajuda a entender, dentro do contexto da nossa responsabilidade e deveres. A santificação é um processo gradual. E são dois aspectos. O processo gradual tem dois aspectos que eu quero pontuar com vocês aqui. Mas antes, permita-me ler com você e para você o que diz a sessão. Diz assim, ó: o pecado, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. É destruído. E agora ele vai falar aqui desse processo gradual, mostrando os dois aspectos. Quais são eles? Ele vai dizer o seguinte: as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Este é o aspecto gradual negativo. O aspecto gradual positivo é este aqui, ó. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O aspecto gradual negativo, nós podemos ver, aqui traz aqui o aspecto de mortificar e também enfraquecer, na carta de Paulo aos Colossenses. Lá nessa carta, inclusive nessa carta, antes de Paulo falar desse processo gradual da santificação, e no qual nós estamos envolvidos com a responsabilidade e com os deveres que nós temos em dar em razão da nova vida que recebemos em Cristo, é importante que se diga isso. Aliás, me permita pontuar aqui que algumas pessoas, inclusive no meio reformado, entendem o seguinte, que por ser a doutrina da santificação, a obra da graça, então você não precisa fazer nada, porque é Deus quem efetua em vós o querer e realizar. Inclusive usa esse texto de Filipenses. O que é, a meu ver, e à luz dos símbolos de fé, dos nossos símbolos de fé, e da teologia reformada de modo mais amplo, um equívoco. Porque se por um lado ela é obra da graça, é Deus que no início lá da regeneração teve início a santificação e portanto naquele momento nós éramos inteiramente passivos, entretanto uma vez que recebemos vida nós somos agora sujeitos responsáveis por desenvolver com temor a nossa salvação. E é dentro desse contexto, portanto, mais macro, que Paulo, tendo em vista que esses crentes, aqueles nossos irmãos lá de Colossos, e nós também estamos unidos com Cristo, o que eu ia dizendo antes, lá atrás, que eles estão unidos com Cristo. Antes, a união com Cristo, do morrer e do viver com Cristo, de buscar, de pensar nas coisas lá do alto, tem a ver com essa união com Cristo. Só que depois Paulo vem e fala desse mortificar, desse morrer, desse enfraquecer essa natureza do passado, que precisa avançar nesse processo gradual. Vejam e ouçam o que diz a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 9. Ele diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que compõe? Quais são os elementos que fazem parte dessa natureza terrena, né? Dessa natureza hostil ao Senhor Deus? São prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele vai dizer o seguinte: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. O que mais faz parte dessa natureza terrena? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos,
Então, o que nós vamos perceber então, que a doutrina da santificação dentro desse processo gradual, e tendo em vista esse aspecto negativo, é preciso que nós, dentro desse contexto daquilo que Deus iniciou em nós, avancemos dentro daquilo que Deus está realizando em nós, mas nós respondamos fazendo o que a palavra de Deus está dizendo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqueles que não nasceram de novo não têm condição, não têm nem afeição, nem desejam o que a Escritura está aqui preceituando e orientando-nos e persuadindo, instando-nos a que respondamos dentro desse aspecto gradual negativo, fazer morrer, mortificar. Banir da nossa vida ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tudo isso faz parte da natureza do velho homem. Paulo chega a dizer o seguinte, ó, nessas coisas, nessas mesmas coisas, andastes vós também. O que Paulo está dizendo é o seguinte, houve um tempo que vocês viviam assim, doravante não é assim, mas que vocês devem viver e se portar. Então, o processo da santificação gradual tem esse aspecto negativo, e os nossos irmãos captaram muito bem, com maestria, à luz da Bíblia, essa verdade. O aspecto positivo, nós podemos ver nesta mesma carta, tem outros textos, mas vou me ater aqui. Preste atenção então o que ele vai dizer agora do aspecto positivo, a partir do versículo 10. Então antes, mortificar. Agora, a ideia agora, à luz do que eles disseram, é a ideia de vivificar, fortalecer o novo homem, o homem interior, o homem que tem a ver com este novo nascimento, com este novo coração, com essa nova vida. Aí ele vai dizer o seguinte, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que deve fazer parte dessa nova vida enquanto fortalecimento, vivificação, o que está no versículo 2, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, note que no processo da santificação gradual, tem o aspecto negativo, é preciso fazer morrer, enfraquecer a velha natureza, e dar força, vida, vivificação, fortalecimento à nova natureza, revestir-se do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. De sorte que quando essas virtudes, digamos, estão ausentes da sua vida, essas virtudes que temos aqui como santidade, amor, afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, significa, no mínimo, que o crente está estagnado na santificação. Porque o processo gradual visa tanto enfraquecer a velha natureza e fortalecer a nova natureza, a nova vida em Cristo, pelo auxílio do Senhor nosso Deus. E por fim, qual é o resultado disso? O resultado e propósito da santificação é fortalecer todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós somos fortalecidos, vivificados nesse processo gradual da santificação, as suas convicções quanto às verdades eternas, elas ficam mais sólidas. Esteja certo disso. Dúvidas de crentes, cristãos em Cristo Jesus, elas são, no mínimo, decorrentes de duas coisas. Uma, o seguinte, da falta de maturidade na fé, de não conhecer todo o conjunto das verdades eternas que vão dando para a gente segurança. Então tem a ver com isso. O outro elemento que tem a ver com dúvidas, tem a ver com a não resposta à santificação sob o ponto de vista do processo gradual de crescimento, do processo gradual do ponto positivo.
Às vezes algumas dúvidas das pessoas têm a ver porque elas, uma vez que elas não avançaram, então essas graças da salvação, certeza da salvação, convicção, daquele crente que é salvo em Jesus Cristo, que fala assim, se eu morrer hoje eu vou estar com o meu Senhor, ou se o meu Senhor voltar hoje, eu subirei e estarei com Ele. Essas verdades têm a ver com esse amadurecimento, com esse processo gradual, positivo da santificação. Igualmente essas virtudes, humildade, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito, como Paulo chama na sua carta aos Gálatas, isso tem a ver com este processo gradual positivo. A ausência disso, no mínimo, é sinal de que a pessoa está estagnada. Cresçamos, respondamos ao Senhor nosso Deus, dentro do seu chamado maravilhoso, gracioso. Ele já nos habilitou a assim proceder. Ele já nos habilitou a assim proceder. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Coríntios, que ele diz assim, a igreja que está em Corinto, aos santificados, e ele diz assim, chamados para ser santos. Lá está chamados para ser santos. Uma tradução mais literal lá seria o seguinte, chamados santos. Eu prefiro essa tradução mais literal. Não é chamados para ser, não. É chamados santos. O que nós vamos evidenciar na história é aquilo que nós já somos em Cristo. Eu penso que isso faz mais jus a uma tradução mais literal dentro daquele contexto. Então, veja só, você tem todas as condições de, pela graça de Deus, com o auxílio de Deus, por conta da união com Cristo, a palavra de Deus que se assiste, é um instrumento que te santifica, e o Espírito que está com você, de avançar e crescer mais, e fazer com que essas virtudes estejam presentes na sua vida e são percebidas na sua vida e na minha vida também. Vamos à segunda sessão. Escute então a leitura da segunda sessão. Diz assim, esta santificação, da qual ele já falou lá na primeira, é no homem todo. Esta santificação, com todos esses privilégios que nós já vimos, é no homem todo. Porém, preste atenção nisso aqui, porém, isso nos ajuda a resolver um tantão de crise que nós temos. Preste atenção no que eles disseram. Porém, imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele, a parte do homem, né, restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua, irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa sessão aqui ela é maravilhosa dentro daquilo que a gente percebe dentro da amplitude da santificação, né, do alcance da santificação, quando eles disseram que essa santificação é no homem todo, mas ela também vem para responder a alguns dos nossos dilemas e crises. Né? Nós aprendemos aqui então que o homem é santificado integralmente. Por que é importante entender isso? Porque a entrada do pecado no mundo, ela corrompeu o homem na sua inteireza. É aquilo que nós chamamos os efeitos do pecado noético, né? Os efeitos noéticos do pecado, melhor dizendo. O que os nossos irmãos quiseram dizer com isso? Que tudo que faz parte da nossa composição enquanto ser humano foi afetado, a razão, a emoção e a vontade, a volição, né? Quando eles então vão tratar dessa doutrina, eles vão dizer o seguinte, olha, essa obra que Deus realizou em nós, naqueles que foram chamados e regenerados, ela alcança o homem como um todo, né? O homem, ela abarca o homem de modo integral, né? Inteiro. A razão, a emoção e a volição, a vontade. Então, mostrando como que isso foi feito em nós, né? Deus santificou o nosso modo de pensar, Deus santificou o nosso modo de sentir, como nós sentimos, as nossas emoções que se manifestam, e Deus santificou também a nossa vontade. Isso implica, de modo prático, que aquilo que vejo, né, os meus olhos foram santificados. Os meus olhos foram santificados. Antes de ser regenerado, de ser santificado, os nossos olhos gostavam de ver certas coisas e tinham muito prazer em certas coisas. Uma vez que nós temos o princípio da nova vida, a vida em Cristo, agora os nossos olhos, embora eles sejam tentados a ficar olhando coisas que não deveriam olhar, mas agora isso não é fruto mais do prazer por conta da nova vida. Aquilo que falo, portanto, agora também ganha um outro caráter. A Bíblia está cheia disso. Por exemplo, no que diz respeito a ver, Jó chega a dizer o seguinte, fiz alianças com os meus olhos.
capítulo 30, versículo 1 do livro de Jó, que fala sobre essa questão do ver. Né? Jó é um homem casado e ele diz assim: fiz com os meus olhos, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Claro, Jó está falando aqui porque ele é um homem casado, então como é que ele vai botar os olhos numa donzela dentro de um contexto de desejos? Isso tem a ver com os olhos, santificação com os olhos, ou santificação nos olhos. Deus santificou os nossos olhos. Né? Deus santificou também a nossa fala. Se você olhar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, dentre muitos outros textos que nós poderíamos citar, mas eu penso que esses 2 versos aqui que eu vou citar são suficientes. Ele diz assim no versículo 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ainda sobre a fala, veja só o que diz no versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Quem foi santificado na sua inteireza, também é santificado a sua língua, os seus lábios. Você não pode ter prazer e achar engraçado proferir piadas, palavras chulas, e também achar engraçado aquilo que os outros falam, que são afrontas direto a Deus, a santidade de Deus. Isso é a santificação do ponto de vista prático, aquilo que sinto, aquilo que eu faço, aquilo que penso. Vamos pensar, por exemplo, o que diz a carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz o que deve ocupar o nosso pensamento. No capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então veja só que a santificação, ela vem nos dar condição e nos mostra um caminho certo e seguro pelo qual nós vamos honrar o Senhor nosso Deus. Agora, se você fica alimentando o seu pensamento, o seu intelecto de coisas imundas, de coisas impuras, abrigando imagens perniciosas, coisas que não condizem com a nova vida, isso te atrapalha, isso será uma armadilha para você. Mas uma vez que nós fomos santificados integralmente, totalmente, razão, emoção e vontade, nós temos condição, tanto nos olhos, no falar, no pensar, no agir, no sentir, no fazer, de honrar a Deus com a nossa vida. De honrar a Deus com a nossa vida. Agora, o que é que nós aprendemos ainda nessa sessão? E aqui que entra a questão que tem a ver com os nossos dilemas e crises, mesmo aqueles que já nasceram de novo. Aprendemos que o homem salvo ainda sofre a influência do pecado. Se você anotar e voltar à sessão, diz assim, porém, essa santificação que ocorre no homem todo, né? Porém, imperfeita nesta vida. Imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele, do homem, restos da corrupção. Da corrupção. Então veja só, nós que nascemos de novo, que já respondemos o chamado de Deus, e tendo condição de avançar, de crescer, dentro do aspecto da mortificação, né, daquela natureza que nós já mencionamos lá, da carta de Paulo aos Colossenses, fazer morrer a natureza terrena. Entretanto, também a Bíblia vem e mostra-nos que este homem, o homem que já nasceu de novo, salvo, que ama o Senhor, que teme o Senhor, ainda sofre influência do pecado. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado, mas ainda experimentamos essa influência do pecado em nossa vida. Eu não sei se você já fez a pergunta para si mesmo, ou talvez conversando com um crente assim, por que ainda quero pecar? Por que ainda desejo algumas coisas que faziam parte daquele tempo lá do passado, daqueles caminhos que eu trilhei, daqueles caminhos de escuridão nos quais eu andei? Por que ainda meu coração, em algum momento, ainda pende para essas coisas?
Por conta dessa influência do pecado, por conta dessa presença, como eles disseram aqui, desses restos da corrupção, desses resquícios da corrupção ainda presente em nós. Às vezes você é tentado por algumas coisas. Já aconteceu com você de algumas tentações que você pensa que elas já não estavam fora do radar da sua existência, que elas faziam parte de um passado que foi perdoado, e de repente aquilo volta no radar da sua existência de novo, e você sofre com isso, e você faz como o salmista: o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado que tenazmente nos assedia, como diz o escritor da carta aos Hebreus. Então a gente ainda experimenta isso. Nós aprendemos que o homem salvo enfrenta essa guerra constante. Os nossos irmãos disseram o seguinte: e daí nasce uma guerra contínua, irreconciliável. Por que é irreconciliável? Porque a carne milita para um lado e o espírito para outro lado, para a santificação, para a pureza, para a glória de Deus. E daí nasce essa guerra existencial que se trava dentro de nós tantas vezes. E por quê? Porque de um lado, ou por um lado, nós recebemos o princípio da nova vida. Por outro lado, o homem ainda tem esses resquícios da velha natureza. É como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 7, versículo 19, diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse eu faço. Então veja só, trava-se, portanto, essa batalha. Nós vivenciamos esse dilema. E esse dilema, ele não é, de certo modo, ruim por si mesmo, porque ele mostra que você está respondendo à santificação. Não existir essa crise, o acomodamento de achar que é normal essas coisas, aí seria um perigo, aí seria uma luz acendendo: ó, tome cuidado. Mas se a guerra está travando, é sinal que você responde à santificação, é sinal de que o Espírito está atuando em você. E você, portanto, sofre por conta disso. A gente sofre com isso, né? Pensa, por exemplo, que eu penso que talvez já tenha acontecido com você, com alguns um pouco mais, com alguns um pouco menos, daqueles momentos de ira, que nós somos assaltados por ira. Eu, de quando em quando, sou assaltado por isso. Acredita num negócio desse? Às vezes vou indo bem e penso assim: alcancei vitória. E de repente eu me vejo nesse cenário em que eu sou vencido momentaneamente, circunstancialmente. E posso garantir a você que isso acontece com os homens mais santos que você admira, que você vê, aqueles homens santos que você vê, por exemplo, nos canais aí de comunicação que você admira. Eles também, lá nas quatro paredes, juntamente com as famílias, têm os seus deslizes. Equivocam-se aqueles que fazem destes homens, muito embora eles de alguma forma são modelos, são nossos guias, conforme a Bíblia diz, né? E nós devemos segui-los naquilo que eles estão ensinando, à luz da palavra de Deus, mas você não pode fazer deles a sua muleta espiritual. Há líderes que, quando cai, o povo vai junto com ele, porque achavam que ele era uma espécie de Deus, de divindade. Não é. Agora, acostumar com isso e achar que é normal é um perigo. Chegamos à terceira sessão, e a terceira sessão, então, vem para arrematar, fechar tudo isso. Começa falando da guerra. Ele diz assim, ó: nessa guerra que é contínua, constante, né? Embora prevaleça por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada vence, louvado seja Deus. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. No temor de Deus. É sempre lendo a Bíblia e mantendo o equilíbrio. Esses irmãos, Deus foi deveras gracioso para com eles. Porque eles não foram extremistas, né? Eles não ficaram dentro de uma vertente apenas falando que a graça da santificação é uma obra maravilhosa de Deus e por conta disso você deve se acomodar. Mas eles falaram, é a graça
A santificação é obra da graça de Deus, mas você é responsável. Mas ao mesmo tempo da responsabilidade, eles falam, olha, existem situações embaraçosas que geram conflitos que eles chamam aqui de guerra contínua. E o que nós aprendemos então nessa terceira sessão? Nesta guerra, embora prevaleça por algum tempo as corrupções que restam. O que nós aprendemos? Que durante a batalha acontecem algumas derrotas. Acontecem algumas derrotas. Ô irmãos, que coisa terrível é quando a gente vai indo muito bem, trilhando perfeitamente o caminho, e lá pelas tantas você mete o pé na lama. É terrível. Você se sente humilhado. Pelo menos comigo é assim que acontece. Eu me sinto humilhado. Um fracasso. Né? E por que isso acontece, essas derrotas? Por conta nessa guerra que se trava continuamente. Por que isso ainda faz parte dessa experiência nossa? Por conta dessa presença ainda dessas corrupções, desses resquícios presentes em nós. De algumas vezes esse nosso coração ainda desejar coisas que não deveria desejar mais, mas ainda está ali presente. Está presente. Às vezes um homem casado é ríspido nas palavras com a esposa, com quem ele deveria tratar com carinho, com ternura, e às vezes nos escapa isso. Os homens que estão aí assistindo sabem o que eu estou falando, ou às vezes é a mulher, né, com seu jeito duro, arredio. Às vezes são os filhos que, sendo crentes, conhecem a palavra de Deus, sabem que deveria obedecer aos seus pais e honrar os seus pais, e em algum momento tem a escorregadela e fracassam. Tem a derrota circunstancial momentânea, porque ainda tem essas corrupções restantes em nós, ainda nesse processo que nós estamos passando e desenvolvendo, né? Essas coisas acontecem. Às vezes é o camarada que devia arcar com a sua responsabilidade no trabalho, na empresa, e ele às vezes furta a empresa, rouba o tempo da empresa. Isso é falta de agir positivamente no processo gradual da santificação. E por que ele faz isso? Por que age assim? Por conta dessa corrupção presente. Ele devia ser o top, devia ser o modelo, mas infelizmente em algum momento ele acaba sendo pedra de tropeço para aqueles que esperam no Senhor. Não deveria. Mas, infelizmente, age assim. Porém, nós aprendemos também que, embora existam algumas derrotas, entretanto, a vitória do santificado é certa, porque a parte regenerada sempre vence, disseram os nossos irmãos. E por que vence? Primeiro, por causa do socorro contínuo do Espírito de Cristo. Nós somos instados, nós somos responsáveis, nós temos deveres, mas nós não estamos sozinhos nesse processo gradual da santificação. Nós temos o assistente maravilhoso, o nosso ajudador, o Espírito de Cristo nos socorre continuamente. As derrotas são circunstancialmente, agora o socorro é contínuo, é o tempo todo. O problema é que às vezes a gente não conta com ele. Se nós aprendêssemos a sermos mais dependentes do Espírito, a contar mais com o Espírito, embora essa obra dele ela ocorre graciosamente, às vezes a gente nem faz súplica a ele, mas nós precisamos atentar para isso. Diante de certas situações, e você tendo a consciência que existem ainda restos das corrupções em nosso corpo, você deveria aprender a transitar no caminho da dependência e da súplica do Espírito Santo de Deus, suplicá-lo para que ele te ajude. Eu quero ler 2 textos que falam da presença do Espírito Santo de Deus na santificação. Um que está dentro do contexto, e nós já iniciamos domingo passado de manhã, inclusive, a exposição desse capítulo, do capítulo 4, quando ele chega no 3, ele fala assim, pois esta é a santificação, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí ele passa a falar como que nós devemos usar o nosso corpo, como que nós devemos nos relacionar uns com os outros. E quando chega no versículo de número 8, ele fala assim, Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus. E ele vai dizer o seguinte, que também vos dá o seu Espírito, o Espírito Santo. Então veja só, além de Deus revelar a sua vontade para a nossa vida,
o texto vai dizer o seguinte: você tem condição de viver a vida santa, de abster-se, de afastar-se da impureza, da prostituição, porque além de Deus revelar e falar que Ele tem essa vontade para você, essa é a vontade dEle, Ele te dá o Espírito Santo. A gente tem condição e a gente recebe o auxílio dEle constantemente. Um segundo texto que está no Evangelho de João, embora apareça dentro do contexto de ensino, que está no capítulo de número 14, 25 e 24, de alguma forma, isso se aplica também, diz assim: isto vos tenho dito estando ainda convosco. Jesus consolando os discípulos que estavam ali cabisbaixos, desanimados. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito, ele, além de ser esse agente gracioso, soberano, poderoso, que nos assiste continuamente, ele, nesse auxílio que ele nos dá ensinando e nos lembrando o que Cristo disse. Pense nisso e aplique isso dentro do contexto da santificação. Dos embates que surgem, da guerra que se trava, mas desse auxílio que levará-nos sempre ao triunfo, sempre à vitória. Sempre à vitória. É o Salmo 37, versículo 23 e 24, que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Louvado seja Deus. Embora há derrotas circunstanciais, mas nós temos da parte de Deus a garantia que se esse homem cair, este homem santificado, este homem que foi regenerado, este homem que foi justificado, este homem que foi escolhido por Deus para ser membro da família de Deus, que está unido com Cristo, o texto da palavra de Deus diz que se esse homem cair, ele não ficará encurvado, prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E uma vez que o Senhor o segura pela mão, o Senhor o ergue de volta. Há derrotas, há quedas no caminho, mas jamais nós seremos trucidados. Nós seremos vitoriosos, porque a parte regenerada sempre vence. Você pode vencer os seus pecados, você pode vencer as tentações que surgem, porque você não está sozinho. Você não deve confiar na força do seu braço, nem nas suas condições. Confie no Senhor que te segura pelas mãos. E siga honrando o Senhor nosso Deus. E eu chego à conclusão, fazendo 2 perguntas e trazendo 3 aplicações. Você se sente diante das lutas que surgem, das tentações que aparecem, das fraquezas que você tem, que nós temos, você se sente desencorajado às vezes no que diz respeito à santificação, pelos deslizes que você já teve, pelos tropeções que você já tomou, pelas muitas vezes que você não conseguiu. Às vezes você se sente desencorajado e às vezes humilhado, se sentindo um fracassado, impotente diante do grande desafio. Você se sente assim às vezes. Eu me sinto assim. Quais têm sido os desafios de hoje, os maiores desafios de hoje, a santificação na sua vida? Quais são as áreas? Você precisa identificar quais são os grandes desafios, aonde você se encontra vulnerável, para você encontrar o favor de Deus, a graça de Deus e orar ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor, dando socorro contínuo, você possa vencer essas batalhas. Quais são os desafios? São os desafios que envolvem os olhos, são os desafios que envolvem os lábios, o falar, são os desafios que envolvem o comportamento, são os desafios que envolvem as obras do dia a dia, são os desafios que envolvem a omissão, que tantas vezes você omisso peca e não conseguiu vencer alguns pecados de omissão. Quais são os grandes desafios? Talvez os desafios da rodinha de amigos que perniciosamente ainda exercem influência sobre a sua vida, tentando enredar você, afastar você do caminho de Cristo. Quais são os desafios à santificação que você enfrenta hoje? Quais são eles? Deus pode te dar vitória em todos eles, não importa quais sejam os tamanhos, não importa o quão gigante eles são. Deus pode lhe ajudar a vencer, porque Deus já te deu uma nova vida, porque você não está sozinho.
as 3 aplicações. Primeiro, a santificação é obra da graça de Deus em nós. Foi Deus que iniciou isso, foi Deus quem nos separou para Ele, foi Deus quem nos santificou. A igreja de Deus que está em Corinto, diz Paulo, aos santificados, chamados para ser santos. Deus, uma vez que iniciou essa obra em você, Ele te deu as condições necessárias para que você evidencie o que você já é em Cristo. Você já é santo em Cristo, por conta da união com Cristo. Segundo, a santificação é um dever, uma responsabilidade do crente, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e da impureza. Deus quer que você seja santo, Deus quer que você viva em novidade de vida, Deus quer que você seja transformado de glória em glória. É dever seu, é dever nosso responder ao chamado de Deus. Por fim, o que motiva a busca da santificação, dentre outras coisas, é a promessa de Deus. A promessa de Deus é um elemento que nos motiva à santificação. Leio aqui o último texto dessa noite, desse estudo, que está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, que diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas são essas? Que se encontram nos versos anteriores, quando Deus diz assim: habitarei no meio deles, serei o Deus dele, eles serão meu povo. Essas promessas, tendo, pois, ó amados, tais promessas. A promessa que Deus falou que é o nosso Deus, nós somos povo dele, que ele vai habitar conosco, que ele não vai nos deixar sozinhos. Considere essas promessas. E aí ele diz assim: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Sabe quando nós seremos motivados a buscar a santificação para todo o nosso ser, para avançarmos e sermos mais parecidos com Cristo? Quando você conhecer as promessas de Deus. A promessa de Deus que envolve a presença de Deus em nossa vida, de estar conosco. A promessa de que Deus disse: eu sou o Deus deles. A promessa que Deus diz: eles são meu povo. Quando você tem esse conjunto de promessas e outras, você é motivado. Porque você considera, dentre outras coisas, a própria presença de Deus. E eu termino dizendo o que diz a palavra de Deus. O Senhor Deus dizendo para você e para mim: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Deus é o referencial que nós devemos balizar a nossa vida e perseguir a santificação. Vamos orar ao Senhor Deus? Coloque sua vida diante de Deus, os grandes desafios da vida que envolve a santificação, aquilo que você às vezes tem naufragado. Peça a Deus para te ajudar e te dar vitória. Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou, nos regenerou, nos deu vida e nos santificou, nos separou para ti, Senhor. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor Deus fez em nós. Por tudo que o Senhor Deus está fazendo em nós, igualmente somos gratos. Mas, Senhor nosso Deus, ainda existem resquícios do pecado em nós. E às vezes nós nos sentimos, ó Deus, fracos. Nos sentimos, ó Deus, fracassados porque tropeçamos ainda, lamentavelmente, diante da guerra que se trava constantemente dentro de nós, Senhor. Mas, Senhor nosso Deus, nós sabemos também que nós não estamos sozinhos, nós temos o auxílio constante do Teu Espírito. E por isso mesmo nós queremos te pedir: ajude-nos a superar, a vencer, conforme nossos irmãos entenderam. A parte regenerada sempre vence. Ajude-nos, ó Deus, para que a gente veja esse progresso, essas vitórias. Aqueles pecados que nós, porventura, ainda nos encontramos como que atrelados, pecados de estimação presentes ainda em nós, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam vencidos terminantemente, eficazmente, para que tenhamos condição, Pai, de dar um passo para mais adiante,
para sermos conformados e parecidos com o Senhor Jesus no ver, no pensar, no agir, no falar, no se comportar, no conviver com as pessoas, para que as pessoas vejam em nós a luz do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, ajude este homem que tem enfrentado as batalhas que diz respeito aos pecados. Ajude esse homem a ser um homem vencedor, ajude essa mulher, ajude este jovem, ajude esta criança, ajude-nos, ó Deus, por amor do teu próprio nome. Nós te pedimos isso em o nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja de Deus, espalhada por essa terra, por este mundo inteiro, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A você uma excelente noite e a você nós queremos encorajar a você podendo participar, que você venha para o culto público. Nós já retomamos as nossas atividades. Domingo passado tivemos culto às 9 horas. Foi um tempo precioso. Tivemos uma presença de 54 irmãos, embora o nosso tempo, de acordo, seguindo as normas e os procedimentos do decreto, comporta um pouco mais, quase 100. Nós tivemos 54, à noite nós tivemos 50 pessoas, tivemos aí, diminuiu, embora em tempos normais, à noite nós tínhamos um público maior e nesse tempo de pandemia, à noite foi um público menor. Então nós queremos convidar você para que você venha. Os nossos diáconos têm adotado os procedimentos, né, de higienização da sola dos sapatos, das mãos, todos aqueles procedimentos que você já sabe que devem ser cumpridos. Então venha, nós queremos acolher você, nós queremos que você, podendo, estar conosco, será uma grande bênção, domingo às 9 horas e também às 18 horas. A você, uma excelente noite em nome de Jesus.